Boa noite, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje a aula será sobre frações. Primeira coisa, vamos ver a notação de fração. Então, as frações vão aparecer do tipo A sobre B, onde A é o numerador, e o B é o denominador, beleza? Então, o que é o denominador? O denominador é a quantidade em que o todo foi dividido. Imagine que isso aqui seja uma barra de chocolate, beleza? Vou colocar aqui, ó, barra de chocolate. Imagine que seja uma barra de chocolate. Então, o denominador é a quantidade em que o todo foi dividido. Essa barra de chocolate foi dividida em quantas partes? Em quatro, né? E o numerador são quantas dessas partes foram tomadas. Imagine então que as partes vermelhas foram tomadas, beleza? Então a minha fração é o seguinte: 2 sobre 4, certo? Se eu fosse fazer essa divisão, 2 sobre 4, eu vou multiplicar por zero. 2 menos zero é 2. Aí desce o zero aqui, bota a vírgula. 5 vezes 4 é 20, dá zero, tá? Então, 2 sobre 4 é 0,5. Ou seja, quando eu pego a metade do meu chocolate, eu estou pegando duas partes das quatro partes divididas. Beleza? Agora, vamos lá para as frações equivalentes. Ó. Imagine que eu tenho uma barra de chocolate dividida em duas partes. E eu peguei uma dessas partes. Então, eu peguei, ó, denominador é a quantidade das partes que eu dividi o meu todo. O numerador é a quantidade que eu estou tomando dessas partes. Beleza? Então, se eu peguei 1 de 2, isso é igual a 1 meio. Se eu peguei 2 de 4, isso é igual a 2 quartos. E se eu peguei 4 de 8 partes, então eu peguei 4 sobre 8. Repare que essas frações são equivalentes, porque 1 sobre 2, a gente já sabe que é 0,5, né? E a gente sabe também que 2 sobre 4 é igual a 0,5, porque a gente acabou de fazer quando eu apresentei os conceitos de numerador e denominador. Então, só resta a gente saber se 4 oitavos também é 0,5. Então, você pode ir lá e fazer a divisão sem problemas, tá? Multiplica por zero, né? Porque 1 vai passar. 4 menos zero é 4. Desce o zero aqui, bota a vírgula. Qual o número que multiplicado por 8 dá 40? É 5. Aí, menos 40 é zero, né? Beleza? Então, 4 sobre 8 é 0,5. Tá bom? Então, isso é frações equivalentes. Não interessa se eu peguei 1 de 2, ou se eu peguei 2 de 4, ou se eu peguei 4 de 8. Nesse sentido, eu sempre vou estar pegando a metade. E isso a gente está falando para essa barrinha aqui de chocolate, tá? Do exemplo. Beleza? Então vamos lá para algumas propriedades das frações. Ó, se multiplicarmos o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número natural diferente de zero, obteremos uma fração equivalente. O que eu estou querendo dizer? Ó? Se eu tenho a fração aqui, ó, 1 sobre 2, e eu vim aqui e multiplicar por 2 em cima e por 2 embaixo, eu vou ter a fração 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 2 é 4. Se eu multiplicar por 3 em cima e por 3 embaixo, eu vou ter a fração 2 vezes 3, 6. 4 vezes 3, 12. O que ele está falando? Ó? Se você multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número natural, que tem que ser diferente de zero, tá? Porque se eu multiplicar por zero, vai ficar zero sobre zero em determinação.
a gente vai obter uma fração equivalente. Então, guarda isso é muito importante. Se eu multiplicar uma fração por um mesmo número no numerador e no denominador, eu sempre vou ter uma fração equivalente, beleza? Então, ó, se vale para multiplicação, a gente vai ver aqui que vale também para divisão. Ó. Se for possível dividir o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número natural diferente de zero, obteremos uma fração equivalente. Lembra aqui do nosso exemplo aqui, ó? A gente falou que todas essas frações são equivalentes. Então, vamos pegar o 4/8 aqui, ó. A gente está aqui, ó, 4/8. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou dividir por 2 em cima e vou dividir por 2 embaixo. Lembra sempre, guarde isso no fundo do seu coração. O número que você dividir o numerador, você tem que dividir o denominador também. Se não der uma divisão exata, você não faz. Por quê? Porque senão vai dar errado, tá? A fração não vai ser equivalente. Então, 4 dividido por 2 é 2. 8 dividido por 2 é 4. Aí, se a gente dividir aqui por 2 novamente, em cima e embaixo, a gente vai ter a fração 2 dividido por 2 é 1 e 4 dividido por 2 é 2. Aqui, ó, visualmente, a gente já viu que as duas frações eram equivalentes, ó, pelo resultado. Só que se a gente tiver uma fração muito grande e a gente for fazer essa divisão toda vez, a gente vai perder muito tempo, né? E aqui também, né, que foi o processo que a gente passou. Então, tá aqui, ó. Se eu puder dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, eu sempre vou ter uma fração equivalente, tá? É a mesma coisa se eu for multiplicar. Vamos lá agora para a simplificação de fração, né? Se você prestou bem atenção nessas propriedades aqui, você já pegou a questão da simplificação. Ó, vamos fazer o exemplo 48 dividido por 60. Aqui, eu estou falando de simplificação por divisões sucessivas. O que significa isso? Significa que eu vou dividir essa minha fração, vou dividindo sucessivamente até eu chegar numa fração irredutível. Ou seja, que não tem como mais eu simplificar. Ali é o limite dela. Beleza? Por exemplo, a fração 4/8 aqui, ó. Qual que é o valor irredutível? É 1 sobre 2. Não tem como eu reduzir. Depois disso aqui é o número decimal. Beleza? Então, ó. Vamos começar dividindo por 2 em cima, por 2 embaixo. Sempre o mesmo número no numerador e no denominador. Então, 48 dividido por 2 é 24, certo? 24. 60 dividido por 2 é 30. Vou dividir de novo por 2, ó. Dividido por 2 em cima, dividido por 2 embaixo, tá? 24 dividido por 2 é 12. 30 dividido por 2 é 15, tá? Agora, qual número que eu posso dividir em cima e embaixo aqui? Eu posso dividir por 3, né, ó? Posso dividir por 3 em cima e embaixo. Sempre o mesmo número, ó. No numerador e no denominador. 12 dividido por 3 é 4. 15 dividido por 3 é 5. Tem algum número que dá para dividir o 4 e o 5 e dar uma divisão exata? Não tem, né? Até porque o 5 é número primo, né? Então, ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo para dar um valor exato. Então, acabou aqui, ó. Essa aqui é a minha fração irredutível, 4/5. E outra coisa, eu fazer as contas com 48 sobre 60 e 4 sobre 5 vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque são frações equivalentes. Uma equivale à outra, beleza? Uma equivale à outra. Só que essa daqui é a fração irredutível, tá? Fração irredutível. Beleza? Professor, tem outros meios de fazer? Sim, tem, mas a gente não vai ver nessa aula porque a gente programou para ver só frações aqui. Tem como a gente fazer por máximo divisor comum, MDC,
você vai pegar e fazer o máximo divisor comum desses dois números e vai fazer uma divisão só direta. Beleza? Só que aí tem que saber máximo divisor comum. E eu também posso usar critérios de divisibilidade. Critérios de divisibilidade. Para que isso? Você vai analisar o número de cima e o número de baixo. Se os critérios de divisibilidade passar para o mesmo número, você já vai direto, tá? Só que a gente não vai ver isso aqui. Mas já falo de antemão. Eu mesmo, no meu dia a dia, eu uso mais simplificação por divisões sucessivas. Raramente eu estou fazendo alguma prova, alguma coisa que eu uso MDC, os critérios de divisibilidade. Na verdade, critérios você usa para ver outras coisas também, mas raramente eu faço o máximo divisor comum para simplificar a fração, tá? Então vamos continuar. Vamos aqui para a comparação de frações. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta. Não, perdão. Primeiro, denominadores iguais, né? Então, se eu tenho aqui, ó, a fração 3 sobre 10 e a fração 5 sobre 10, eu vou trocar os denominadores aqui para ficar mais fácil da gente mostrar, tá? Vamos colocar a fração 3 quintos e 2 quintos. Aí eu te pergunto assim, qual que é a maior? Ora, é muito fácil de saber que a maior é 3 sobre 5, porque se a gente imaginar uma barrinha de chocolate aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Faz de conta que é tudo do mesmo tamanho, né? Se eu pegar 1, 2 e 3 e tiver a mesma barra de chocolate aqui, ó. Tiver a mesma barra de chocolate aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E pegar 2, suponhamos que essas barras estão todas divididas em tamanhos iguais, tá? Então, ó, se eu tenho uma barra de chocolate de cima e peguei 3 partes de 5, e eu tenho a barra de chocolate de baixo e peguei 2 partes de 5, qual que é maior? Quem pegou mais barras aqui? Ora, logicamente quem pegou o maior pedaço aqui foi o 3 quintos, né? O 3 quintos. Beleza? É bem tranquilo de perceber isso aqui, né? Agora, se eu te fizer a seguinte pergunta assim, ó. 2 terços e 3 quintos. Qual que é a maior? Responde aí, pensa nela aí. Agora, quando a gente resolver, nem que você pausa o vídeo, né? Pausa o vídeo e depois você pensa e aí depois você continua o vídeo. E 3 quintos. Quem que é a maior? Beleza? Tentou aí, pausou e tentou fazer? Ó, na minha experiência dando aula, maioria das vezes, foi difícil uma vez que não deu. Quando eu pergunto o que vocês acham que é, a maioria do pessoal fala que é 3 quintos. A maioria. Mas vamos ver se isso é verdade? Primeira coisa aqui, ó. Eu posso multiplicar aqui, ó, em cima e embaixo, por 5. Por quê? Quando os denominadores são diferentes, o primeiro passo para eu poder comparar eles é igualar os denominadores. E a gente já viu lá que são frações equivalentes quando eu multiplico o mesmo número em cima e embaixo, né? Então, 2 vezes 5 é 10 e 3 vezes 5 é 15. Então, essa fração 2 sobre 3 é equivalente a 10 sobre 15, tá? Agora, vamos igualar o denominador da fração de baixo. Então, eu tenho que multiplicar aqui por 3 e aqui por 3, ó. Então, ó, 3 vezes 3 é 9 e 3 vezes 5 é 15. 3 vezes 5 é 15. Então, é fácil de perceber que 10 sobre 15 é maior que 9 sobre 15. Então, o que eu estou falando aqui? 10 sobre 15 é maior que 9 sobre 15. Essa fração aqui, ó, equivale a 2 terços. Então, 2 terços
é maior do que 3/5, que essa fração equivale a 3/5. Então, ó, a maioria do pessoal, quando eu pergunto, erra. Todo mundo vai no 3/5 porque os números são maiores, mas não é. A fração 2/3 é maior do que a fração 3/5, tá? Professor, aí é uma pergunta que sempre surge. Professor, mas por que que em cima você multiplicou por 5, embaixo você multiplicou por 3? Estaria errado. Não tá, gente. Se eu multiplicar aqui por 20 e aqui por 10, o meu objetivo é só igualar os denominadores. Lembra sempre que se eu pegar e dividir 2/3 e 10/15, 10 sobre 15 vai dar a mesma coisa. Se eu fizer 3 sobre 5 e 9 sobre 15, vai dar a mesma coisa. Quer ver? Eu provo para vocês aqui, ó. Eu provo. 2 sobre 3, 2 dividido por 3, é 0,66, 6, 6, 6, 6, por aí vai, dízima periódica. 10 sobre 15 é a mesma coisa, 0,66666, tá vendo? Por quê? Porque é uma fração equivalente. Aí, mas você multiplicou por 3 lá embaixo. Cara, não faz diferença nenhuma, porque 3 dividido por 5 é 0,6. Percebe que 0,6666 é maior do que só 0,6? Então, ó, se eu fizer aqui também o 9 sobre 15, continua dando 0,6. Ou seja, eu não mudei nada. Quando eu multiplico por cima e embaixo, numa fração, e depois eu vou lá na outra, multiplico em cima e embaixo por 3, eu não estou mudando nada, é a mesma coisa. É por isso que chama fração equivalente. Um equivale à outra, beleza? Por que que eu faço isso? Porque de cabeça, você olhar esses números, para a mente humana é muito difícil saber qual que é o maior. Só que quando eu igualo os denominadores aqui, ó, aí é muito simples de ver que 10 de 15 é maior do que 9 de 15, tá? Então isso é um artifício para a gente poder enxergar melhor essa situação. Beleza? Vamos seguir. Vamos seguindo. Adição e subtração. Primeira coisa, agora começou, né? É onde o pessoal tem dúvida. Com denominadores iguais. Sempre lembra, guarda aí, conserva, guarda no fundo do seu coração aí, quando tiver denominadores iguais. Conserva o denominador e soma ou subtrai os numeradores. Vamos fazer exemplos? Ó, 2/7 mais 3/7. Repare uma coisa. Os denominadores das duas frações são iguais, é 2 sobre 7 e 3 sobre 7. Então, ó, conserva o denominador e soma ou subtrai os numeradores. Então, aqui ó, você já sabe que de cara vai ser 7. Eu conservo o denominador. Erros comuns. A pessoa vem aqui e soma 7 mais 7, 14. Não é. Ou então a pessoa vai e tira mínimo múltiplo comum. Se tirar, não vai dar errado não, né? Só que você vai, tipo assim, fazer um serviço que não precisa, né? Não precisa. Vai ficar só gastando tempo. Então, guarda no fundo do seu coração. Denominador igual, você conserva o denominador e soma ou subtrai os numeradores. Então, 2 mais 3 é 5. 5/7. Vamos fazer um exemplo com subtração? Pô, a risquinha aqui. Imagina aqui, 3/5 menos 1/5. Os denominadores são iguais, então eu já sei de cara que aqui na resposta, os denominadores são iguais, então eu sei que de cara aqui na minha resposta o denominador vai ser 5. Aí agora é só somar ou subtrair o numerador, né? 3 menos 1, 2. Então a resposta disso aqui, ó, é 2/5. Beleza? Então vamos lá. Denominadores diferentes. Calcula o mínimo múltiplo comum, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Nossa senhora, professor, o que é isso? Preocupa não, é fácil, é tranquilo. Só você separar direitinho na sua cabeça. Denominador igual, conserva. E quando os denominadores for diferentes, você vai fazer mínimo múltiplo comum. Se você prestou atenção na aula de ontem, tá fácil, né? Olha só, vamos fazer o exemplo aqui, ó. 5 sobre 12 mais 19 sobre 20. Então, a primeira coisa, você vai olhar os denominadores. Viu que os denominadores são diferentes? Então, o que eu vou fazer? O meu objetivo é igualar eles.
Então, como que é o jeito mais fácil para igualar? Eu vou encontrar o mínimo múltiplo comum, tá? Entre eles. Então, ó, vou botar aqui no cantinho aqui, ó, 12 e o 20. Bota a minha linha aqui, ó, tá vendo que eu vou calcular o MMC. Tô calculando o MMC de 12 e 20, tá? Posso dividir por 2? Posso. 12 dividido por 2 é 6. 20 dividido por 2 é 10. Posso dividir por 2 de novo? Posso. 6 dividido por 2 é 3. 10 dividido por 2 é 5. E agora? Posso dividir por 2? Não. Qual que é o próximo que eu posso dividir? 3. 3 dividido por 3 é 1. Repete o 5. Aí eu divido por 5. 5 dividido por 5 é 1. Então, o mínimo múltiplo comum de 12 e 20 vai ser... Ó, o MMC de 12 e 20 vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. E 12 vezes 5 é quanto? Vamos fazer aqui no cantinho. 12 vezes 5 é 60, né? Então, 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1 é 5, mais 1 é 6, 60. Vou apagar aqui. Então, a gente sabe que o mínimo múltiplo comum, o menor múltiplo desses dois números que vão ser iguais, é o 60. Então, o que você vai fazer? Você vai botar uma linha zona aqui, vai botar o 60 aqui embaixo, e agora a gente fez a primeira parte aqui, não foi? Qual que era a primeira etapa? Calcula o MMC. Agora, qual que é a segunda etapa e a terceira, né? Divide o denominador e multiplica pelo numerador. Então, ó, 60 dividido por 12 é quanto? Qual o número que eu multiplico por 12 que dá 60? É o 5, né? 60 dividido por 12 é 5. 5 vezes 5, 25. Beleza? Então, ó, agora a gente vai dividir 60 por 20. 60 dividido por 20, só você imaginar, 6 dividido por 3, perdão, 6 dividido por 2 é 3, né? Então, 60 dividido por 20, 60 dividido por 20 é 3, né? Ó, 60 dividido por 20 é 3. 3 vezes 20, 60, resto 0, tá? Então, 60 dividido por 20 é 3. 3 vezes 19 é quanto? Aí a gente faz 19 vezes 3. 9 vezes 3, 27, vai 2. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. 57. Conserva o sinal aqui, ó. Então, mais 57. Então, a resposta aqui, ó. Agora ficou fácil, né? É só somar os numeradores. Então, ó. 25 mais 57 é 75, com mais 5, 82, né? 82 sobre 60. E aí, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que simplificar esses carinhas, né? A gente tem que simplificar esses carinhas. Vamos apagar aqui para a gente poder fazer essa simplificação. Então, ó. Posso dividir por 2, não posso? Em cima e embaixo? Então, eu vou lá, ó. Divido por 2 aqui, divido por 2 aqui. Então, 82 dividido por 2 é 41. 41, tá? 60 dividido por 2 é 30. Tem algum número que dá para eu dividir em cima e embaixo? Vamos ver aqui. O 41, eu acho que ele é primo, hein? 41 dividido por 6 não dá. 41 dividido por 7 não dá.
só você pensar, né? 40 dividido por 5 é 8, 41, então ele é primo mesmo, né? Por 7, 5, não dá por 8, a gente sabe que não dá, porque lá na tabuada não tem nenhum número que dá 41, na tabuada de 8. Não dá por 9, não dá por 10, então ele é primo. O que isso significa? Que parou aqui, né? Cessou. A continha sua vai parar aqui. Até tem que dividir o 30, mas não tem que dividir o 41. Vamos lá para o próximo exemplo, ainda de adição e subtração. Eu peguei esse exemplo aqui porque dá muita dúvida, geralmente. Quando o aluno vê isso aqui, ó. Aí ele fala, lascou. Eu até aprendi como é que faz com um denominador diferente, mas e quando não tem denominador? Gente, é só lembrar lá do conjunto dos números racionais, né? Qualquer número pode ser escrito como um racional, ó. Imagina que você tem um aqui. Imaginou? 5 dividido por 1 é 5, você não mudou nada aqui, ó. Tá? Você não mudou nada. Então, qual que é o mínimo múltiplo comum de 4 e 1? É 4, tá, gente? Toda vez que você for tirar o mínimo múltiplo comum de um número e outro, tá? 1 já tá 1, nem precisa fazer. Aí você faz, ó. 4 dividido por 1 é 4. 4 vezes 5 é 20. Vou desenhar isso aqui para vocês lembrar depois, ó. 4. Primeira coisa, eu vou, ó, dividir por 1. 4 dividido por 1 é 4. Aí o resultado eu vou multiplicar, tá? Multiplica pelo numerador. Então, você divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Mesma coisa agora, né? 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 9 é 9. Então, isso aqui dá 29 sobre 4. Tá? Deixa eu só desenhar esse esqueminha aqui para depois vocês lembrarem. Divide, multiplica. O resultado, né? Não é multiplicar o 4 vezes 9, não, né? O resultado dessa divisão aqui, ó. Aí você divide, depois você multiplica. Beleza? Acho que foi o suficiente. Vamos lá para multiplicação de fração, multiplicação de frações. Vamos pegar o seguinte exemplo. 3 sobre 2 vezes 7 sobre 5. Vezes 7 sobre 5. Só você lembrar do seguinte, ó, na multiplicação é direto. Lembra dessa setinha aqui? Você vai multiplicar o 3 com 7, você vai multiplicar o 2 com 5. Então, toda vez que você vê uma fração, você vai multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. 3 vezes 7, 21. 5 vezes 2 é 10, tá? Então, vou colocar aqui, ó, pra você não esquecer. Numerador, não tem acento, vezes numerador. E denominador vezes denominador. Beleza? Aí, outra dúvida que aparece muito quando você está dando aula. Aparece lá assim, 9 vezes 1/4. Aí lascou. Ah, eu até sei fazer multiplicação. É só multiplicar o numerador com o numerador, denominador com o denominador. Ih, mas agora não tem o denominador, o que é que eu faço? Multiplico por zero? Não, que você não pode nem dividir por zero. Mesma coisa, lembra lá da aula de conjuntos. Conjunto dos números racionais aqui, ó. Eu posso escrever qualquer número inteiro como racional, porque 9 dividido por 1 continua sendo 9, eu não estou mudando nada. Aí você vai multiplicar aqui, ó. Então, ó, 9 vezes 1 é 9. 4 vezes 1 é 4. Beleza?
Vamos lá para a parte final da nossa aula, divisão de fração, divisão de fração. Vamos começar com o seguinte exemplo, ó. 1 sobre 2 dividido por 2 sobre 4. Vou escrever a regrinha aqui para vocês e vou explicar por que que ela dá certo. Conserva a primeira, né? Ou o numerador aqui no caso, vou colocar o numerador que fica mais técnico. O numerador que é a primeira fração, né? Aqui, ó, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o que que seria? Seria 1 sobre 2 vezes, né, ó. Conserva a primeira, conservei a primeira, 1 sobre 2, vezes o inverso da segunda. Então, vezes 4 sobre 2, né? O 4 passa para cima, o 2 passa para baixo. Então, 4 vezes 1 é 4. Aí a multiplicação de fração normal, tá? Numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 2 é 4. Isso aqui vai ser igual a 1. Eu não gosto de ficar escrevendo essas coisas. Conserva o primeiro e multiplica pelo inverso da segunda. Por quê? Porque tem alguns exemplos que no numerador você pode ter só um número normal. Tipo, 2 sobre 2 quartos. É a mesma coisa. Você vai conservar o 2 e multiplicar pelo inverso da segunda, tá? Que daria 4. Então, cuidado com isso, tá? Muita gente comete esse erro. Conserva a primeira. Aí a fração tá lá assim, né? Igual eu falei aqui. Aí a pessoa pega e coloca assim, ó. 2 sobre 2 vezes 4 sobre 1. Isso aqui tá errado, tá? É conservar a primeira, mas a primeira do numerador, tá? O numerador pode ser um número sem fração. Mas o que que a gente está fazendo na verdade? Vou te explicar o que que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo aqui, ó, é multiplicar em cima e embaixo por 4 sobre 2. 4 sobre 2. Por que 4 sobre 2, professor? Porque aqui, quando você multiplica por 4 sobre 2, você elimina o denominador. Por quê? Vou te mostrar por quê aqui, ó. Quando você multiplica aqui por 4 sobre 2, você simplifica, simplifica. Virou 1. Então, ó, 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 2 é 8. 8 dividido por 8 é 1. Por isso que sobra isso aqui. Aí você lembra lá das frações equivalentes? Tudo que você fizer no numerador, você tem que fazer no denominador. Então, se eu multipliquei aqui o 4 sobre 2 no denominador, tem que multiplicar por 4 sobre 2 no numerador também, tá? Então, é por isso que você conserva a primeira e inverte a segunda. Porque, na verdade, o que você está fazendo é tentando eliminar, você está tentando eliminar o denominador, tá? Beleza? Vamos fazer mais um exemplozinho aqui. 4 quintos. 4 sobre 5 dividido por 3 sobre 5. Então, ó, conservo 4 quintos aqui, multiplica por 5 sobre 3. Por quê? Porque nós estamos fazendo isso aqui, ó. A gente multiplica por 5 aqui, por 3 aqui, porque a gente elimina isso aqui. Então, se eu fiz isso em cima, se eu fiz isso embaixo, no denominador, também tem que fazer no numerador, ó. Por isso que eu apareço com essa fração aqui. Aí, ó, 4 vezes 5. Você pode fazer 4 vezes 5 é 20, 5 vezes 3 é 15 e simplificar, né? Vamos fazer, ó, 4 vezes 5 é 20, 5 vezes 3 é 15. Aí eu vou dividir por 5 em cima e embaixo, vai aparecer o quê? 20 dividido por 5 é 4. 15 dividido por 5 é 3. Aí aqui já é irredutível, né? Vou só anotar aqui para depois vocês lembrarem. Dividir por 5 em cima e dividir por 5 embaixo. Mas eu também poderia ter feito assim, ó, gente. Simplificar esse com esse. Tá?
Bastava eu simplificar esse com esse que daria certo do mesmo jeito, sobraria os mesmos 4/3, tá? Então, pessoal, é isso. A aula de hoje é essa. Peguem os exercícios da lista, dessa lista aqui que eu passei, ó. Tá vendo essa lista aqui? Você vai pegar esses exercícios aqui do... Opa! Esses exercícios aqui, ó, sobre fração, exercício 5, e vai resolver todos eles. Professor, é para entregar em algum lugar, tá. Não, gente, não se preocupa com isso, não se preocupa com entregar. Se for o caso, depois a gente faz uma videoaula corrigindo, mas por enquanto não se preocupe em entregar nada. Beleza, pessoal? Até a próxima.